Aleluia. Preparados? Fica pronto, sempre pronto, viu? O povo de Deus tem que estar pronto. Amém? Então, hoje nós estamos iniciando mais um assunto, né? Que é extraordinário, que é sobre a unção. A gente vem construindo um caminho, né? Nós já vimos aqui sobre as duas obras do Espírito Santo, né? O Espírito Santo dentro de nós e sobre nós. Quem estava aqui? Amém? Depois nós vamos para... acredito que foi... Depois de Pentecostes, que foi o enchimento do Espírito, né? E, por fim, nós vimos os dons espirituais. Amém? Então, nós estamos construindo um caminho, né? E agora nós vamos para a unção. Amém? Que é o Espírito Santo fazendo. Amém? Aleluia! Então, eu trouxe aqui essas indicações, ó, uma nova unção de Kenneth Reagan. Trouxe também esse Receba Poder de Kenneth Reagan. E também tem Compreendendo a Unção. Eu só tenho em PDF. E tem muitos outros, né? Esses que já foi citado aqui também, o Espírito dentro de nós, sobre nós. Então tem vários livros que você pode ser muito abençoado. Aleluia! Glória a Deus! Então o que é unção? Eu gosto de ir primeiro para o conceito. O que é unção? É uma capacitação. Mas essa capacitação, ela é de forma natural? Se eu estudar muito, ler muito livro, estudar muito, faço rema, escola de ministro, é isso unção? Não. Isso é conhecimento, e conhecimento é bênção, amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Conhecimento é bênção. Mas a unção é uma capacitação não natural. Não é pelo seu esforço, não é o quanto você estudou, não é pelos seus diplomas, mas é uma capacitação sobrenatural, amém? É o próprio Deus, através do Espírito Santo, te revestindo de uma capacidade sobrenatural para fazer algo sobrenatural. Amém? Você me vê hoje aqui pregando, você diz, ela prega porque ela é uma advogada, ela é eloquente. Não. Você acredita que eu me sinto tímida? Que eu me vejo como uma pessoa tímida? Eu nunca fiz um júri popular porque eu não me achava qualificada para enfrentar ali os jurados, o juiz, de forma oral, né? Como eu estou fazendo aqui. Uma exposição oral. Eu não me sentia capaz, nunca fiz um júri. Para eu fazer uma audiência, eu me tremia e fazia porque era obrigado. Mas assim, ia tímida. Mas Deus não nos deu esse espírito de timidez, amém? Deus nos deu um espírito de ousadia, amém? E de moderação. Porque não basta você ter ousadia, mas tudo tem que ser moderado. Tudo tem que ser na medida certa. E hoje eu estar aqui é uma capacitação sobrenatural, amém? Coisas que aconteceram na minha vida que eu olho assim e digo, eu não teria capacidade. Agora mesmo na escola de ministro recente, né, nós tínhamos que ler 12 livros e de cada livro nós tínhamos que fazer um resumo. E esse resumo, ele não era um resumo qualquer, um resumo bem elaborado. Que se voltasse o resumo, você tinha que fazer de novo e você ali já deixava de ser qualificado como aluno 100%, se o resumo voltasse. E de forma sobrenatural, que não foi na minha capacidade, amém? Não foi. Eu digo porque eu sei do que eu sou capaz. E foi algo sobrenatural. Eu fiz os 12 resumos em 6 meses. Nós tínhamos até o final do ano para fazer. Em junho, todos os resumos já tinham sido entregues e nenhum voltou. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Não foi. Eu olhava assim, eu até dizia amanhã, mãe, eu não sei o que é que acontece. Eu consigo fazer. Em um dia, eu conseguia ler 200, 300 páginas. Eu fazia 2 resumos por dia, assim. Então, era algo sobrenatural. Não era na minha capacidade. Porque na faculdade, para eu ler um texto, eu chorava ligando para a mãe, eu li e não entendi. Mãe, leia de novo. Eu não entendi. Eu já li várias vezes e não entendi. E eu tinha dificuldade de interpretação de texto. A parte de redação, eu era péssima na escola. Eu li um texto, eu não conseguia entender, interpretar. Então, você dizer que leu livros e que fez esse resumo é sobrenatural, é uma capacitação sobrenatural, amém? Então, nós estamos falando de quê? De unção, que é o quê? Uma capacitação sobrenatural. E o desejo de Deus é que essa capacitação venha sobre todo nascido de novo.
Amém? Se você é nascido de novo, está disponível para você também. A unção do Senhor está sobre a igreja, disponível para lhe capacitar sobrenaturalmente para aquilo que Deus quer, aonde Deus quer que você chegue. Para você cumprir um chamado, uma convocação dos céus, amém? E a unção também é o quê? Uma habilidade para cumprir um propósito. Então nós recebemos uma habilidade. Um exemplo, eu acredito que antes do pastor Marcos ser ungido, ele não tinha essa habilidade de ser pastor, de governar a igreja, de pastorear uma igreja. Mas a partir do momento que ele recebeu essa unção de pastoreio, ele recebeu o quê? Essa capacidade para um propósito, que era o quê? Pastorear a igreja de Oricuri, amém? Então é uma capacidade para cumprir um propósito. E essa capacidade não vem só sobre pastores. Essa capacidade vem para você desenvolver qualquer coisa na obra do Senhor. Se Deus lhe colocar para cuidar de criança, vai vir uma capacidade sobrenatural para cuidar de criança, para lidar com as crianças do Senhor, amém? Se for para ensinar para as crianças, também vai vir uma capacidade sobrenatural. Uma habilidade, amém? Sobrenatural para cumprir um propósito. E também, unção também é poder. Então, quando a gente vê, né, as manifestações do poder de Deus, né, através dos milagres, da cura, essa unção, ela está também sobre a igreja. Então, agora mesmo, né, existe o que? Uma unção aqui disponível para te curar. Eu não sei qual é a tua enfermidade, a tua necessidade, mas existe uma unção para restabelecer a tua saúde. Porque Deus nos deu o quê? Um espírito recriado, um espírito que desfruta de saúde divina. E esse espírito recriado dentro de nós, ele é poderoso para o quê? Para tornar o nosso corpo sã, saudável. Amém? Cheio da saúde de Deus. E essa unção está sobre essa igreja. Então, a gente precisa ficar atento. Quando vem um ministro aqui, você não olhe para o ministro. Não olhe para o vaso. Olha o vaso aqui, ó. Esse vaso aqui representa eu e você. É um vaso de barro, né? Um vaso simples. Um vaso quebrável, que ele se quebra, né? Mas o que é precioso é o que sai dele, ó. É a unção, é o óleo precioso, né? Na antiga aliança, essa unção era chamada de quê? De gordura, óleo. Mas na nova aliança é o quê? O Espírito Santo dentro de nós. É o poder de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo sobre nós, nos capacitando. Amém? É o Espírito Santo sobre a igreja, manifestando os dons. Isso é a unção. Amém? Ficou claro? Aí você diz, não, ainda não entendi. O que é unção? Aí um certo líder, né, com seu discípulo, o discípulo perguntando, mas meu líder, me diga o que é unção, não entendi ainda. Aí ele diz, você está vendo aquele boi? Aí mostra o boi. Você está vendo aquele boi comendo aquele capim ali? Aí ele diz, estou vendo. Ele disse, isso ali não é unção. Aí ele diz, você está vendo aquele passarinho ali naquele galho? Aí ele diz, estou vendo. Assoviando, ele diz, estou vendo também. Ele disse, isso ali também não é unção. Aí ele disse, agora no dia que você vê esse boi, naquele galho, assoviando, ali é unção. Entendeu? Amém? Então é isso. No dia que você vê algo sobrenatural, dizer, fulano, ele dali era usuário de droga, era prostituto, e agora é pastor. E agora é o quê? É um diácono na igreja. É um pregador da palavra, é um evangelista. As pessoas estão se curvando ao Senhor por causa daquele dali que vivia nas calçadas bêbado. Pronto, isso é a unção sobre ele. Porque no natural nós não somos capazes de nada, amém? No natural, se você olhar para o seu natural, você não pode fazer nada. E Jesus, ele disse o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Não é? Nós temos lá, João 15:5, ele diz... Ele que é a videira. Jesus que é a videira. Ele disse, eu sou a videira. E vocês são os ramos. Então, vocês precisam estar ligados no ramo. Porque se vocês estiverem ligados no ramo, vocês vão dar muito fruto. E não é só dar fruto, mas esses frutos, eles precisam permanecer. Aí ele diz, porque sem mim, nada podeis fazer. Bem claro. Então, a gente só consegue fazer alguma coisa se nós estivermos o quê? Revestidos do poder. Revestidos da unção de Deus, da capacitação, né, do poder de Deus. Por quê? Porque Deus, ele veio com um propósito, né, de estabelecer o reino dele na terra.
Jesus não veio criar a igreja. O plano de Deus não era criar igreja, que eu digo templo, né? 4 paredes. Não era esse. Mas o objetivo de Deus era o quê? Levantar um povo, uma nova sociedade, né? E lá no livro de Efésios, se você for ver, o objetivo é todo esse. Uma nova sociedade, com a consciência de quê? De concidadãos dos céus. De trazer, de você estar vivendo aqui na terra, estou vivendo. Mas seu objetivo é o quê? É trazer o céu para a terra. É mostrar às pessoas do que o céu é capaz de fazer nessa terra. Isso é possível através da unção. Amém? Aleluia, glória a Deus. Lá em Salmos, né, a gente acabou de cantar aqui, Salmos 23. Diz o quê? Lá, 23:5. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você entender isso, ele diz o quê? Senhor, me unge. Porque se eu for ungido, eu vou transbordar, eu vou dar frutos. Eu vou transbordar nos outros, não é só para mim. Receber o Espírito Santo, ser ungido. Todo o povo de Deus é ungido, amém? Você é ungido. Diga do seu vizinho, você é ungido do Senhor. Você tem o poder dentro de você. Amém? O Espírito Santo já habita dentro de você, então você já é ungido. O novo nascimento, todo novo nascimento. A primeira experiência da unção é no novo nascimento. Então, se você nasceu de novo, você é ungido. Aí você diz, mas eu não prego, eu ainda não converti nem o povo da minha casa. Sim, mas a unção dentro de você é para o seu benefício. É para que você, o quê? Conheça a verdade. Para que você seja guiado pelo Espírito. Para que você produza frutos do Espírito, né? Você anda em alegria, você anda em amor, você anda em mansidão, em domínio próprio. Então, o Espírito Santo dentro de nós é o quê? Para que a gente seja treinado para manifestar os frutos. E Ele vai estar nos ensinando sobre uma nova vida agora em Cristo. Então, o objetivo do Espírito Santo dentro de nós é nos ensinar a andar em santidade. A andar representando um reino que agora é o seu e o meu reino. Que é o quê? Representar o caráter de Deus. Você acha que Deus é ranzinzo? Você acha que Deus é grosseiro? Então por que você vai andar com grosseria? Não. Não faz mais parte da sua nova natureza. Então o Espírito dentro é para o quê? Para nos moldar ao caráter de Deus. E a gente ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. Que esse é o propósito. Amém? Foi o objetivo que nós fomos criados. Então diz aqui em Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O cálice transbordando é o desejo de Deus para toda a igreja, amém? É o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, que seu cálice transborda. Você está transbordando? Está transbordando? Você está dando fruto? Ou você está envergonhando o evangelho? Ou estamos envergonhando, né? Eu vou me incluir. Então a gente precisa o quê? Saber, nos avaliar. Aí ele diz... Aqui é o Salmo 23, né? Essa questão do transbordo, que fala, que eu mencionei agora sobre os frutos, né? Que a gente precisa dar frutos, né? E esses frutos devem permanecer. Então, quando a gente vê, aqui a unção fala de fazer, transbordar e dar frutos, né? Anotei aqui. Então, quando a gente vê, né? Gideão, vamos ver alguns personagens da Bíblia. Quando a gente vê Gideão se sentia pequeno, se sentia medroso, era medroso. Ele estava escondido, né, lá no lagar, escondido dos midianitas. Por quê? Porque eles estavam saqueando tudo, roubando tudo lá, naquele lugar. E Gideão estava escondido, com medo. Aí chega o anjo do Senhor e diz o quê? Ele diz o quê? Homem valente. Ele chama logo, diz homem valente. Sabe por quê? Porque Deus não vê a nossa natureza caída, não. Ele vê quem nós somos nele. E ele viu Gideão como um homem valente. E ele chegou logo dizendo, homem valente. E Gideão estava lá, Gideão escondido. Aí sabe foi que esse homem valente realizou debaixo da unção do Senhor. Isso era velha aliança, viu? Eu estou falando velha aliança. Então a gente está o quê? Num ministério superior de superiores promessas e de uma glória maior, amém? Nós estamos numa glória maior. Então isso aqui eu estou falando velha aliança, que eles estavam debaixo de uma aliança inferior. E Gideão, ele tinha o quê? Ele foi levantado para liderar o exército do Senhor contra os midianitas. E não era pouquinho, não. Sabe quantas pessoas eram? 135 mil pessoas, homens, que ele precisava derrotar. Aí imagina uma pessoa que se sentia fraca, conseguia ir para onde? Se não fosse debaixo da unção. Aí Deus não queria que a glória fosse nem do exército de Israel,
Nem do exército dele não queria que a glória fosse. Aí Gideão separou ali 2 mil pessoas. E Deus disse, não, 32 não. Porque se eles ganharem, a glória vai ser deles. Pode diminuir esse número aí. Aí Gideão foi lá, juntou mais 10 mil. Dos 32 ficaram 10 mil. Aí ele disse, ainda tem gente demais, vão querer a glória para si. Né? 135 mil, viu? Era contra 135 mil. E ele achou muito 10 mil. Eu disse, não, tem gente demais, pode tirar. E no fim ficaram só 300. E 300 homens foram capazes de vencer um exército de 135 mil homens. E isso aí debaixo de quê? A unção. Do poder de Deus, uma capacitação sobrenatural. Amém? E está lá em Juízes 7. Né? E também nós vemos o quê? Sansão. Sansão está lá em Juízes 13 a 16. E nós vemos Sansão. Sansão, né, ele foi separado. A mãe dele, né, recebeu uma palavra do Senhor para que fizesse o voto nazireu com Sansão. E ele não podia tocar em cadáver, né, não podia beber bebida alcoólica, tinha os requisitos, mas não é isso que eu quero entrar. Então, um homem, eu quero entrar aqui, um homem, ele, se não fosse debaixo da unção, como era que esse homem conseguiria matar um leão como quem mata um cabrito? Imagine, pegar um leão e você estraçalhar um leão como quem estraçalha um cabrito, sim, novinho. Você acha que na força de Sansão, que a gente vê nos desenhos animados, ele todo, né, portão, tudo, mas ele não era assim, não. Ele era como eu e você. Amém? Mas foi o quê? A unção que fez isso. E ele também, não foi só isso, na vida de Sansão, ele também, 1000 filisteus foram destruídos, um exército que veio contra o povo de Deus, e Sansão liderando aquele exército, só ele sozinho, destruiu o quê? 1000 filisteus, ele sozinho. E também, aqui fala também que ele capturou 300 raposas. Você capturar uma raposa já é difícil, quem aqui já capturou raposa? Quem já capturou pelo menos é um preá. Pronto. Capturar uma raposa já é difícil, mais de 300. Pronto. Sansão, ele capturou 300 raposas. Apesar que a motivação dele era errada, porque ele queria se vingar, né? Mas ele capturou aquelas raposas e colocou fogo, né, no rabo delas para destruir lá a seara dos filisteus. Mas eu estou querendo mostrar aqui que foi debaixo de uma unção poderosa, amém? E a palavra também nos diz que Sansão levou as portas da cidade. Né? Naquele tempo eram portas grandes, ele levou nos ombros. A gente não consegue levantar nenhum fogão sozinho, uma geladeira. Imagina as portas da cidade. Então aqui mostra a capacitação, né, que Deus deu, o poder que Deus deu a um homem por causa de uma unção que estava sobre ele. E no fim da vida dele, o que? Ele derrubou as pilastras de um prédio. E disse que mais pessoas morreram nesse dia, que ele derrubou essas pilastras, do que na própria vida dele. Você vê o que é que a unção faz. Quem está aqui desejando a unção? Amém? Eu quero te instigar para você desejar. Porque um dia, Paulo falando com Timóteo, ele dizia o que? Aviva o dom que há em ti. Ou seja, nós temos a palavra, né? Uma palavra pura aqui. Nós temos esse mover, mas nós precisamos botar fogo nisso para gerar o quê? Fogo. E o fogo só vem com o quê? Unção. Então não basta você ser cheio da palavra. Não basta você, né, ter as qualificações naturais. Mas você precisa dar unção para botar fogo. Amém? Para a obra do Senhor funcionar. Para o propósito do Senhor funcionar. Amém? E nós vemos também na vida de Moisés. Moisés era gago, não sabia. E Deus levantou aquele gago para liderar um povo, para libertar um povo da escravidão no Egito. Um gago. E ele ficou dizendo, não, eu sou gago, tudo, Deus não tem problema com sua gagueira, eu só quero que você liberte o povo. E se o problema for a gagueira, eu boto um aqui para te interpretar, mas o meu plano vai se cumprir, amém? E ele levantou o quê? Arão. Então não venha com desculpa, não. Se o Senhor te levantar, a unção, ela vai te acompanhar. E você vai realizar aquilo que é necessário, amém? Aleluia. E nós vemos também na vida dos apóstolos, né, de Pedro, Tiago, João, simples pescadores. Simples pescadores. E o que foi que eles fizeram? Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Amém? Isso é o quê? A unção. Amém? Eu estou contando
o que é que a unção faz nas pessoas. E nós vemos também na vida dos nossos líderes, do apóstolo Bud, né? Que era um simples caminhoneiro, saiu debaixo de uma palavra, ele tinha uma palavra, mas ele botou fogo nessa palavra. Disse, vai lá para o Brasil e leve a palavra da fé para aquele povo. Ele tinha uma palavra, mas quando chegou aqui, ele viu o quê? Foi botado um fogo, uma unção sobre ele. E esse ministério Verbo da Vida se tornou o quê? O que nós vemos aí. Alcançando o sertão de Oricuri. Quem diria vir para Oricuri, né? Mas um homem com uma palavra e rendido a uma unção, amém? E hoje nós vemos o quê? Pastor Edilson ali em Petrolina, num lugar improvável, fazendo o quê? Coisas sobrenaturais. E o que é que você disse? Isso não é unção, né? A construção que ele está fazendo lá, gigantesca. E você olha assim, você diz, homem de coragem, né? Mas não é coragem, não, é unção. Amém? É o poder de Deus para cumprir um propósito. Porque Deus quer alcançar aquela cidade ali, aquela região. E o objetivo dele é o quê? Mandar missionários para todos os lugares, saindo de Petrolina. Então, por causa de um propósito, amém? Diga assim, por causa de um propósito, as coisas acontecem. E quem é o agente da unção? Quem é o responsável pelo poder? Amém? Quem é? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o agente da unção. O Espírito Santo, ele não descansa, não. Você pode até descansar, tirar seu cochilo e dormir, mas o Espírito Santo, o nome dele é trabalho, é movimento. Desde lá de Gênesis, a Bíblia diz o quê? Que o Espírito pairava, ou seja, ele se movimentava sobre a face do abismo. E ele já estava se movimentando, procurando o quê? Uma solução para o problema, né? E precisava de luz, e naquele momento houve luz. E hoje o Espírito Santo também quer fazer a mesma coisa. Ele quer o quê? Encontrar um problema, ou seja, alguém doente, e a saúde chega. Encontrar alguém o quê? Destruído pelas obras de Satanás, e ele vem o quê? Destruindo essas obras. Amém? Então, mas precisa de mim e de você, o Espírito Santo. Ele não consegue fazer sozinho. Porque ele é o quê? Um espírito. Amém? E o espírito precisa o quê? De alguém, de um humano, para atuar na terra. Por isso que a gente precisa ser nascido de novo, para que a gente possa o quê? Ter comunhão com o Espírito. E ele consiga se comunicar com a gente. E ele só consegue se comunicar através do nosso espírito recriado. Por isso que é necessário nascer de novo. Mas a gente precisa não só nascer de novo, mas também o que? Ser revestido de poder do Espírito Santo. É o Espírito dentro e o Espírito sobre. Amém? Então o Espírito Santo precisa de mim e de você. Ele é o agente da unção de Deus. Sempre foi na velha aliança e continua sendo na nova aliança. E Jesus disse o quê? Vocês farão as obras que eu faço e ainda farão o quê? Maiores. Então você acha que Jesus fez muito? Jesus só trabalhou 3 anos e meio. Por quê? Porque ele veio só nos mostrar o modelo do que Deus queria. Jesus era um modelo. Jesus era o nosso modelo. Então você quer saber como é que Deus quer? Olhe para Jesus. 3 anos e meio foi suficiente. Para ele mostrar que o quê? Que a igreja tem que ressuscitar morto. Que a igreja tem o quê? Que destruir as obras de Satanás. Que a igreja tem que ensinar a palavra, né? E que a igreja tem que o quê? Pregar o evangelho, né? O evangelho da reconciliação. Reconciliar o mundo com Deus. Então Jesus, a Bíblia diz que ele andou por todos os lugares, o quê? Fazendo bem. Nós estamos fazendo bem? Se você está fazendo bem, você está seguindo os passos de Jesus. Fazendo bem, né? Ensinando e curando, libertando todos os oprimidos do diabo. Amém? Aleluia. Então lá no Salmo 92, diz, 92:10. Eu pedi para ela ir colocando aqui, né? Eu vou lendo para ir adiantando. Tu, porém, me tornaste forte, como boi selvagem, e me ungiste com óleo da melhor qualidade. Então aqui é alguém que tem consciência da unção que carrega. E ele diz o quê? Tu, porém, me tornaste forte. Quem é que pode te tornar forte? Se não for Deus. Se não for o próprio Espírito Santo sobre nós. Então ele nos tornou, nós éramos fracos, falhos, né? Era pecadores, inimigos de Deus. Mas quem foi que nos tornou fortes no Senhor? A unção, o Espírito Santo dentro de nós. Nos tornou um novo povo. E ele diz, nos tornasse forte como boi selvagem. Por que ele usa boi selvagem?
Porque o boi selvagem, ele não aceita rédea, não. Esse mundo aqui, ele não pode mais te parar, te prender, dizer como é, ditar as regras que você tem que ser. Por isso que a palavra diz o quê? Não vos amoldeis a esse mundo. Mas nós precisamos transformar a nossa mentalidade com a palavra para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nosso molde não é mais o mundo. Por quê? Porque nós somos agora um boi selvagem. O espírito de ousadia está sobre nós e a gente não aceita mais jugo nenhum do inferno, não. A gente não aceita mais o que o mundo dita, não. Modinha, né? O que nós precisamos, o que a economia diz, não. Nossa regra, nosso padrão agora é o padrão do céu. É o padrão de Deus, amém? Aleluia. Aí ele diz: e me ungiste com óleo da melhor qualidade. Então aqui fala, tem outras versões, óleo fresco, né? Então é um óleo fresco, não é um óleo velho. Lá na velha aliança, né? Eles tinham uma esfera de atuação. O óleo que está, a unção que estava sobre a velha aliança era muito limitada. O Espírito Santo ele era limitado para trabalhar. Por quê? Porque a unção ela só vinha sobre alguns povos, que eram o quê? Reis, profetas, sacerdotes, e no tempo dos juízes vinha sobre os juízes. Por quê? Porque eles precisavam tomar uma decisão. O rei precisava governar. Então a unção vinha sobre esse povo, capacitando essas pessoas para algo, né? Algo específico. E a unção vinha sobre ele e também vinha sobre as pessoas que precisavam fazer as coisas do templo, né? Quando foi construir o tabernáculo. Deus deu uma unção, né? Tem Bezalel, o nome dele, e deu uma criatividade para que ele construísse algumas coisas. Habilidade, mas era limitada, era só para aquele tempo e depois eles não tinham mais aquela unção. A unção estava sobre Saul, nós sabemos. Saul governou por alguns anos. Mas depois o quê? O Espírito saiu dele, não foi? E ele deixou de governar por desobediência. Só que a notícia boa é que na nova aliança o Espírito não sai, amém? A unção vem sobre você e ela permanece. Ela continua. O Espírito Santo não solta a tua mão, não. Ele está contigo o tempo todo. Se você está dormindo, ele está com você. Para onde você for, ele está com você. Ele nem viaja. Ele não sai e volta, não. Mas nós estamos numa aliança superior, amém? O Espírito está conosco. Aleluia. E lá em 1 João 2,20 nos diz o quê? Ele nos confirma o que eu acabei de dizer. Vós tendes, ou seja, vocês não tinham, não está falando passado. Vós tendes a unção do santo. Vós tendes a unção do santo e sabeis de todas as coisas. Então ele está afirmando, vocês têm a unção do santo. Você tem essa convicção que a unção do santo habita em você. Então, por isso que você não vai querer pecar. Não condiz mais com sua nova natureza, o pecado. Porque a unção do santo, do Todo-Poderoso, daquele que criou todas as coisas, céus e terra. A unção daquele que ressuscitou morto, a mesma unção. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2, né? 1 e 2, ele fala que a mesma unção que estava sobre Jesus Cristo, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é essa unção que está sobre mim e sobre você. Amém? Então, você tem a unção do santo. E nós precisamos considerar. Por isso que a gente precisa vigiar o que sai da nossa boca. A gente precisa vigiar como é que nós estamos testemunhando do Senhor. Nós fomos criados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou da treva para a luz. Nosso objetivo é proclamar as virtudes do Senhor. E nós precisamos considerar essa unção. Porque quando nós consideramos, nós vamos proclamar sim. Amém? Então ele diz aí, você tem a unção do santo. E não só isso, mas você vai e conhece todas as coisas. O Espírito Santo, ele te mostra tudo. Você não vai ser enganado. Aqui nesse texto, 1 João, ele fala, essa carta estava tendo muito engano na igreja. Mas você tem a unção que não deixa você ser enganado. Amém? Você é instruído a toda verdade. A Bíblia diz que ele nos guia a toda verdade. E a Bíblia diz que ele nos revela todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz o quê? Que o Espírito Santo a todas as coisas prescruta, inclusive as profundidades de Deus. Amém? E isso está disponível para mim e para você. Aleluia. Então já entendemos o que é unção. Amém? Amém?
Aleluia. Então, unção, ela não é arrepio. Esses aí, me arrepiei todinho. Deu um negócio assim. Hoje o culto estava que eu me arrepiei. Me deu um negócio que eu... Isso não é unção. Isso é uma reação à unção. Então, o seu corpo, ele vai reagir. Tem gente que chora. Tem gente que sorri. Dá gargalhada. Tem gente que corre, né? Tem as outras igrejas da vida, você vê muito povo correndo. Isso é uma reação à unção, mas não é a unção. Amém? É só uma reação. Então, cada um reage de um jeito. Tem gente que cai, né? Então, a gente não pode o quê? Julgar. O irmão está chorando, está caindo. Não, é a reação dele, é a unção que recebeu. Glória a Deus que está recebendo, amém? Agora, como seu corpo vai reagir, aí é individual de cada um. Amém? Aleluia. Então, unção não é isso aí não, viu? Então, unção é a capacitação sobrenatural, é uma habilidade, né, para cumprir um propósito, e é o que também? É uma capacitação divina para realizar algo. Aleluia. Então, quais os símbolos da unção? É óleo, é fogo. Então, a gente sempre vai ver, quando a Bíblia fala de fogo, de óleo, de água, de vento, de vinho, está falando do Espírito Santo. E está falando da unção. Amém? Aleluia. Tudo que tem movimento. Tudo que tem movimento é a unção. Porque o Espírito Santo é um espírito de quê? De ação, de movimento. Amém? Aleluia. Então nós acessamos esse poder pelo novo nascimento, né? Que eu já falei, através do batismo no Espírito Santo. E por que nós precisamos ser ungidos? Justamente porque nós precisamos cumprir um plano. Todos nós temos um chamado. Deus nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Você tem um chamado dentro de você. Só que quando você recebeu o chamado, você não recebeu a unção, não. Você recebeu o chamado. Você nasceu com uma finalidade, com um propósito. Está dentro de você. O propósito desde quando você foi gerado. Se você foi gerado, você já foi gerado junto com o chamado, propósito. Mas vai chegar um momento da sua vida que você vai ser ungido para cumprir aquele propósito. E se a gente for... Aí você vai dizer, mas eu não... Me dê um exemplo bíblico. Você vê a vida de Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele crescia em graça, em sabedoria, graça e estatura. Se você for ver lá em Lucas capítulo 2... Lucas capítulo 2 e 3 e 4, né? Nós vamos ver um pouco da vida de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando foi gerado no ventre de Maria, lá em Lucas 2, lá em Lucas... Onde fica? Anotei aqui. Lucas 1, né? 1, 2, 3 e 4. Lucas 1, 35 diz que o Espírito Santo virá sobre você. Quando o anjo está falando com Maria, diz: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá. Isso é o quê? Falando de unção. E havia uma unção sobre Maria que ela ia gerar Jesus. Então era o poder de Deus, era a unção de Deus vindo sobre Maria. E nós vemos Jesus sendo gerado através da unção do poder de Deus. Ele foi gerado, mas quando ele foi gerado, ele não veio com a unção. Ele veio com um chamado, com um propósito de salvar a minha e a sua vida. Amém? De nos libertar do império das trevas, né? Aleluia. Aí em Lucas 2,40 nos diz que o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria e graça. A graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus, ele precisou estudar, né? Se familiarizar com a palavra, conhecer o que as escrituras falavam. Então Jesus precisou crescer na palavra de Deus. E a partir do momento que ele foi crescendo na palavra de Deus, ele foi o quê? Se enchendo da palavra. Chegou um momento da vida dele que ele o quê? Foi ser batizado por João Batista. E já está lá em Lucas 4. Daí ele diz: o Espírito de Deus está, o Espírito do Senhor está sobre mim. Não, aqui. Não, que ele foi batizado por João. Lucas 4 mesmo. Lucas 3, 21 a 22. Ele foi batizado por João já aproximadamente aos 30 anos. E a partir dali, quando ele foi batizado por João Batista, foi quando ele foi revestido. Foi quando ele recebeu a unção para fazer aquilo que lhe foi confiado. Então, você não vê Jesus curando ninguém antes dos 30 anos. Você não vê Jesus ressuscitando morto nenhum antes dos 30 anos.
você não vê nem ele ensinando antes dos 30 anos. Você vê ele estudando. Ele ficou perdido lá um dia e foram encontrar ele no templo e ali perguntando lá na sinagoga. E ele era curioso e perguntava e queria. Mas você só vê ele pregando. A primeira pregação de Jesus, depois que ele foi ungido, foi o quê? Porque está lá em Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele reconheceu, amém? Está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar. Ele foi ler. Ele chegou lá, abriu o livro de Isaías, porque ele conhecia as profecias, conhecia o propósito para que ele veio. E ele ali já chegou o quê? Ele sabia que tinha que submeter. A unção, ela também requer submissão. Não é o Espírito Santo só que vai vir sobre você e vai ungir. Muitas vezes nós precisamos nos submeter a homens. Jesus submeteu a João Batista para ser ungido. Ele foi lá e ele precisou ser batizado por João Batista. E a partir dali foi que ele começou. Então não ache que você vai ser o ungido do Senhor desigrejado, fazendo do jeito que você quer, né? Abrindo o próprio ministério, né? Se titulando, eu sou o pastor, eu sou o apóstolo, porque eu fui chamado. Muitos dizem, né? Até assistindo a aula do pastor, ele diz, né? Muitos dizem, eu fui chamado igual a Paulo. Foi direto do Senhor que eu recebi e ele me ungiu. Não, Paulo se submeteu. Paulo ficou ali servindo na igreja primitiva. Serviu. E chegou uma hora, lá em Atos capítulo 13, que o próprio Espírito ele disse o quê? Separa. Agora vai lá e separa a Paulo e a Barnabé, porque eu tenho uma obra para eles. Então ele se submeteu, ele serviu. Então você está servindo aqui na igreja, vai chegar uma hora que a unção do Senhor vai vir sobre você. E vai reconhecer aquilo para que você foi chamado. Mas a gente precisa o quê? Estar servindo, porque na medida que eu sirvo, eu estou aqui hoje pregando aqui. Eu aprendi, foi lá ensinando as crianças, dando aula às crianças. Eu dando aula às crianças, o Espírito Santo foi o quê? Foi me treinando, me preparando para uma obra que ele tinha. Eu desejava muito a unção que está sobre o pastor Marcos, né, de ensino. Quando ele foi meu professor do Rema, né, Sandrinha também foi a professora dessa matéria unção. E eu desejava muito essa unção de ensino. E você precisa desejar unção. É Deus quem já coloca em nós o querer e o realizar. Deus já coloca no nosso coração. Mas você precisa treinar isso. E como é que treina? Eu fui treinar dando aula à minha filha. Ensinando a minha filha. Eu assistia a aula do Rema, chegava lá em casa. Bora, minha filha, Rema Kids. E ensinar a ela. E ensinar sobre todos os assuntos. E eu já não achava que era suficiente ensinar a ela, porque eu dizia, não, eu estou sendo muito egoísta, só minha filha, eu preciso expandir. E comecei a ensinar outras crianças. E isso Deus vai ver no nosso coração, de servir, né, de querer crescer. E até hoje eu ensino aqui nas crianças e aprendo muito. Tem coisas que eu vou ensinar a elas, eu digo, meu Deus, eu nem sabia disso. Glória a Deus. E Deus, né, o Espírito Santo me ensina quando eu estou ensinando as crianças. Então você servindo aqui, você está o que? Atraindo a unção sobre você. Amém? O que ativa a unção é fé. Se você crê que Deus tem um propósito grandioso na sua vida, tudo que você for fazer para Deus é grandioso. Você limpa esse chão. É grandioso para Deus. Por quê? Porque você está cumprindo um propósito. Imagina a gente chegar aqui cheio de lixo, de poeira, de sujeira. Ia acontecer esse culto? Não ia acontecer. Então só acontece porque alguém se submeteu a um trabalho, a uma capacitação, a uma unção. E Deus te dá capacidade para você fazer isso com alegria. Amém? Porque o reino de Deus é o quê? É paz, é alegria e é gozo no Espírito Santo. Então você precisa fazer as coisas com alegria. Amém? Glória a Deus. E nós temos, vou deixar para os outros ministros, né? Mas vou dar uma... O tempo está encerrando, mas nós temos 3 tipos, né, de unção. Tem a unção individual, que a gente tocou muito hoje aqui na unção individual. Nós temos a unção coletiva, né, que é a unção para a igreja, para um ministério ou um grupo que se reúne em uma só unidade, um só propósito. E essa unção coletiva. Então, quando você vem para o culto, quando você não perde culto, você está submetendo a unção coletiva. Muito que a gente não tem, o irmão tem. Às vezes eu estou precisando de uma cura e a unção de cura está sobre o meu vizinho. E só em ele pegar na minha mão é transmitido, porque a unção ela é transferível. Amém? Nós vemos lá as vestes de Jesus.
que aquela mulher, quando tocou nas vestes, ela o quê? Ela foi curada de enfermidade, saiu poder, saiu virtude. Nós vemos os lenços de Paulo, né, os aventais de Paulo, que curava pessoas. Então é transmissível a unção. Então nós tem a unção individual, pessoal, tem a unção coletiva e tem a unção ministerial, né, que é quando os 5 dons ministeriais, né, pastores, tem uma unção específica para pastores, para mestres, para evangelistas, para apóstolos, né, e profetas. E tem algumas unções especiais que são incomuns, né, que é aquela unção quando Jesus pegou aquele barro, cuspiu e curou um cego de nascença. Ali era uma unção específica para aquele momento. Então era uma unção incomum que muitos ministros, né, tem alguns exemplos que inventam de fazer, copiar, né? Jesus fez, eu vou fazer também. Não, ali Jesus estava debaixo de uma unção específica para aquela obra, amém? Então, mas de fato são 3 tipos: individual, coletivo e ministerial. Eu acredito que os outros ministros vão estar tocando nesse assunto, amém? Aleluia. Então nós precisamos o quê? Desejar essa unção, né? Desejar crescer na unção, porque o poder de Deus hoje é para mim e para você que nasceu de novo, né? E eu quero só finalizar, né, aqui em 1 Coríntios capítulo 1, né, nos diz, capítulo 1, 23, diz que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem poderosos e nem nobres de nascimento. Então, quando Deus chamou, Ele não chamou porque você nasceu numa família nobre, porque você é inteligente, porque você tem sabedoria segundo a carne, né? Ou então é um grande poderoso. Então eles não foram chamados muito. Alguns vão ser chamados com esses requisitos, né? Alguns, muito poucos. Eles não foram muitos. Mas muitos são chamados o quê? Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Deus escolheu as sábias, né? Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. E Deus escolheu os humildes e desprezíveis e os que acham que não são nada para reduzir a nada os que se acham que são. Amém? Aí por que Ele fez isso, Deus? A matemática de Deus é diferente da nossa. Ele diz a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então a glória, amados, quando a gente recebe a unção, a glória é do Senhor. Nunca é sobre nós, mas é sobre um propósito, é sobre um chamado. A unção, ela vem para cumprir um propósito. Então não é sobre o vaso, é sobre o óleo, é sobre o propósito, é sobre o chamado. Aí ele diz, e ninguém se glorie na presença do Senhor. 30, vós sois dele e em Cristo nos tornou, em Cristo, nos tornou o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Aleluia. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.